Bom dia, né? Os sobreviventes dos exercícios da vida cotidiana. Vocês se conheciam? Tá sem som. Não, não, Marcelo, eu não conhecia ela. Então, Não, eu também. então vamos lá. Vamos nos apresentando, então. Vou começar pela Elis. Então, Marceline, é um prazer. Meu nome é Elisângela, mas pode me chamar de Elis. E conheci o Marcelo aí, não conheço pessoalmente, mas foi através da espiritualidade, desse acompanhamento aí. Já somos amigos, né, Marcelo? É, E foi um processo, assim, muito bonito na minha vida, que foi acontecendo com a espiritualidade, novos aprendizados e novos horizontes que se abriram. E eu sou também estudante de teologia, sou mãe, sou esposa, dona de casa, agricultora, um pouquinho de tudo aí. E estou aí para aprender também com a tua experiência e com o Marcelo e com a experiência aí das pessoas. Eu vou escutando, se você quiser colocar a caixinha, eu vou escutando. Muito prazer, Elisângela. Eu sou irmã Marceline, religiosa da Congregação das Irmãs da Providência de Gabe, uma congregação internacional. Sou africana, estou no Brasil, vou fazer 5 anos aqui. Estou em missão aqui. Então, muito prazer conhecer você. Chegou Ivanildes. Ivanildes. Nós estamos nos apresentando, Ivanildes. Se você quiser fazer uma breve apresentação de onde você é e tal. Então, bom dia. Desculpe chegar atrasada, eu sou Ivanildes, sou de Penedo, Alagoas. A Ivanildes faz parte do novo grupo, que é agora Agora eles têm uma nova modalidade, chama pré-EVC. Então, são as pessoas que... É uma preparação. Sabe aquele tempo que a gente gastou buscando um local, preparando um espaço e tal? Então, agora eles estão propondo de fazer isso antes de começar os exercícios, para poder, talvez, aproveitar mais o tempo dos exercícios, já com um pouco de... pelo menos essas coisas mais práticas já estarem mais resolvidas. Então, e eu convidei ela e a Maristela para participar também do grupo e da gente fazer um pouco essa leitura. Esse texto que a gente vai ler, ele é um texto antigo, é de 94. Mas é um texto bastante importante. E assim, a gente não tem um tempo para terminar ele, né? A minha ideia hoje é ler a introdução e a gente compartilhar um pouco as impressões e o que pensa sobre o assunto. O texto chama Perfeição ou Santidade. E ele vai falar sobre essa... a gente tem um texto do Evangelho que fala muito forte, sobretudo para os cristãos mais tradicionais, que é sobre sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Né? Mas essa perfeição ela não pode ser experimentada muitas vezes por nós, porque nós não temos uma vida perfeita, nós temos a nossa existência, sim, essa vida mais ou menos, né? Sim. Uma vida, às vezes fácil, às vezes difícil. Então, eu vou propor que a gente faça um pouco uma leitura conjunta. Eu vou colocar a apresentação e eu não vou ver vocês. Então, eu só vou ver o texto e acho que vocês vão ver eu numa janelinha só. Mas qualquer coisa que queiram falar, eu acho que tem que
apertar a mãozinha, né? A gente não fez isso, então nós vamos começar. Então vocês viram que tem aqui uma mãozinha, né? Levantar a mão, tá vendo? Tem o microfone até aparecer a imagem, a mão, né? Então qualquer coisa a gente, se quiser parar para comentar alguma coisa, não tem muito tempo. A minha ideia é chegar nesse primeiro parágrafo hoje. Essa primeira período, antes de ele começar a falar sobre a perfeição, e a perfeição a gente deixa para o próximo encontro. Ok? Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos ver a tela inteira. Todo mundo consegue ver o texto? Sim. Ok. Então, acho que a gente podia ler junto, né? Vamos começar a ler esse primeiro parágrafo, né? Esse texto é um texto antigo. Então, o Padre Neto, acho que até, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele deve estar bem velhinho. Apareceu uma coisinha aí dizendo que a minha capital está sob ataque? Essas coisas que aparecem na minha tela aparecem para vocês também, será? Ou vocês não viram nada? Não. Tá, então tá ótimo. Quem topa começar a ler? Perfeição ou santidade? Perfeição ou santidade. E para Padre José Antônio Neto de Oliveira. SG aqui. SJ quer dizer que é jesuíta. Oi? Jesuíta, é um Tá. Sociedade de Jesus, alguma coisa com a Companhia de Jesus. Tá. Introdução. Não é necessário um grande esforço de observação para notar que muitos cristãos, e particularmente cristãos consagrados, não vivem sua fé com alegria, não dão um testemunho existencial de que o evangelho é uma alvissareira. Alvissareira, uma alegre, né? Isso, alvissareira e boa notícia para todo ser humano. Uma libertação de todo medo diante da revelação em Jesus Cristo, da inexplicável misericórdia, perdão, amor incondicional de Deus para com suas criaturas. Cristãos, cada uma vai ler uma estrofe? Não, lê mais um e depois alguém lê o outro. Tá bom. Cristãos e cristãs consagrados parecem viver um interminável sentimento de culpa diante de Deus, sempre sentindo-se em dívida e, consequentemente, experimentando uma separação, ou pelo menos uma distância e frieza no relacionamento com Ele. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado como infinita ternura, misericórdia, amor, proximidade para com o homem. O pecador não é, então, percebido como pai, mas como um juiz mal-humorado, eternamente esquadrinhando nossa vida atrás de infidelidades, desobediências e fraquezas. Em vez da intimidade, da proximidade e da alegria que Jesus manifesta no seu relacionamento com o Pai, nós, como Adão no paraíso,
sentimos medo de Deus e procuramos esconder-nos. Nós... Só um pouquinho, deixa agora Uhum. eu passar para cima aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Essa palavra esquadrinhando é tranquilo, Marceline? Você que não é brasileira. Esquadrinhar é esquadrinhando nossa vida, quer dizer... Atrás de fidelidade, só se focando nas coisas, né? Não, na verdade ele está procurando como se tivesse procurando defeitos, na verdade, entendeu? Separando a nossa vida em pequenos quadrados e dizendo, você fez tal coisa errada, né? Esquadrinhar é um pouco isso que um detetive faz quando ele tem uma nova coisa para pesquisar, né? Quem continua? Nós, cristãos, nem sempre temos sabido refletir em nossos próprios rostos a alegria de Deus, desde o escrúpulo até a angústia, desde a estreiteza de espírito até a inimizade para com o corpo, desde um ascetismo não integrado até um legalismo sem calor. Damos demasiadas vezes a impressão de que somos pessoas mais presas do que libertadas por nosso Deus. As causas desses sentimentos e comportamentos dos cristãos, pouco reveladores da boa notícia de Jesus, podem ser procuradas em múltiplas direções, do tipo de educação religiosa recebida na psicologia pessoal, mais ou menos propensa a sentimento de culpa e da escrupulosidade, na experiência de ser ter sido ou não amado com gratuidade, na experiência pessoal de Deus, nas múltiplas camadas teológicas e ideológicas que se foram superpondo, obscurecendo muitas vezes a experiência original do cristianismo e, consequentemente, a alegria cristã. Isso. Vamos dar uma paradinha aí? Esse parágrafo tem umas palavras meio esquisitas, né? Então, o que acontece um pouco, que ele vai falando, né? Desde o escrúpulo até a angústia, né? O escrúpulo é isso que a gente tem... que a gente não consegue ir para frente, às vezes, uma coisa. O escrúpulo é uma pedra no sapato, sabe? Quando você não consegue caminhar, que tem alguma coisa incomodando, né? E ele vai falando que a causa desses sentimentos, né, que acaba virando, ele fala assim, até inimizade para com o corpo, né? Você começa... Lembra que tinha aquelas pessoas que colocavam... não sei se alguém viu aquele filme... que tem as coisas do Leonardo da Vinci. Esse filme famoso. Agora esqueci o nome dele. Que tem um cara que põe um negócio na perna para ficar apertando, para machucar a perna e tal. Então, algumas vezes, esse pessoal mais antigo, antes dos anos 1950, né? Tinham essas coisas, maltratavam o corpo, furavam o corpo, sentiam dor, batiam em si mesmos, né? E também ele fala aqui de um ascetismo não integrado, quer dizer, eu faço jejum, mas não faço entendendo, eu só faço porque faço, só faço porque todo mundo faz, né? E também o legalismo sem calor, quer dizer, eu faço porque é a lei, porque todo mundo faz e porque o padre mandou, por exemplo. Né? E a gente vê muito isso na igreja com alguns padres, por exemplo, que não concordam com o que o bispo fala e faz as coisas porque o bispo falou. Tipo, o padre não gosta de fazer procissão de... Sei lá, aquele ano ele não quer fazer procissão, aquela
de pintar as coisas no chão, no Corpus Christi. Mas o bispo mandou fazer, então ele faz de qualquer jeito, pinta qualquer coisa e pronto, entendeu? Está feito porque o bispo mandou. Então a gente acaba tendo na nossa fé muito esse faz porque faz, né? E também às vezes pessoas que fazem jejuns muito fortes, né? Mesmo Santo Inácio teve um período que ele fez um jejum e ele fez tanto jejum que teve um problema do estômago que acabou matando ele no final. Ele morreu disso, né? Morreu do problema do estômago dele, por causa de tanto que ele exigiu do corpo dele, por se sentir muito pecador. E aí ele vai falar, as causas desses sentimentos são pouco reveladores. Quer dizer, quem olha uma pessoa dessa, nos dias de hoje, né, nós temos uma sociedade que é muito hedonista, que é muito centrada no sucesso pessoal, né? Então, quem vê uma pessoa que se acaba por causa de um exemplo como foi de Santa Teresinha, que para os cristãos daquele tempo era uma coisa muito boa, ou Santa Catarina de Sena, pessoas que faziam grandes provações, né? Ou mesmo Santo Inácio, que morreu das provações que fez, né? Essas pessoas olham para isso e não veem nos dias de hoje, por exemplo, como uma coisa que revela uma boa nova. Ele revela o quê? Que as pessoas ficam morrendo de fome. Quer dizer, eu não quero essa fé. Então, dentro de uma sociedade, de uma cultura que está cada vez levando a gente para um maior prazer o tempo todo, né? E isso aí soa como uma coisa meio estranha, né? E aí a gente vai para... E ele fala aqui no final, obscurecendo muitas vezes, né, vou até marcar aqui, obscurecendo muitas vezes a experiência original do cristianismo, né? Existia uma coisa no cristianismo primitivo que era essa coisa de você poder, quanto mais eu sofresse, vamos dizer assim, mais o próximo de Deus eu estava. E isso foi passando um pouco, foi se transformando numa outra coisa e foi acabando se tornando uma coisa formal, quer dizer, eu já fiz os meus jejuns, então, como eu cumpro todas as regras que a igreja me manda, eu sinto que eu tenho direito a um lugar especial no céu. Você começa a ter uma relação desse tipo, né? Eu me sinto tão... eu me sacrifico tanto que ele tem que me recompensar de alguma forma. Né? E aí você pega um Papa Francisco que fala, olha, a Eucaristia é remédio, não é prêmio. Né? E aí vira um pouco a igreja de cabeça para baixo, e essa turma que está acostumada, né, com esse legalismo fica meio sem chão, né, e acaba até querendo tirar o Papa do caminho. Né? Dá para entender isso? Podemos seguir em frente? Podemos, sim. Vai lá, Ivanildes. No presente artigo, gostaríamos de ressaltar um aspecto dessa problemática, uma confusão que fazemos entre santidade e perfeição. Em parte responsável, em nossa opinião, por essa distância e frieza no relacionamento com Deus e por certo sentimento de culpa permanente que impede a intimidade da filiação e a alegria de vivermos como os filhos amados gratuitamente pelo Pai. Confundir santidade e perfeição com a conotação que a palavra perfeição tem aos nossos ouvidos hoje é condenar-nos
a uma eterna insatisfação conosco mesmos, a uma autocondenação permanente, porque percebemos que somos cada dia mais imperfeitos, na medida mesmo em que avançamos na vida. Passado esse sentimento, a verificação de que não é para nós, é um pulo, desistimos então da santidade, não ouvimos mais o apelo de Deus, sede santos, porque eu sou santo, e nos condenamos à mediocridade na vida cristã. Isso, vamos parar por aí. Estou subindo o texto. A perfeição. Pode ir. A interpretação da santidade como perfeição tem suas raízes no Evangelho do São Mateus, e mais particularmente em Mateus 5, versículo 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Examinemos rapidamente esse texto. Devemos notar, primeiramente, que a perfeição, segundo o Antigo Testamento, não é um atributo de Deus. Em nenhuma ocasião, o Antigo Testamento chama Deus de perfeito, chama-o de santo. Nos evangelhos, o objetivo perfeito, teleios, aparece somente 2 vezes, e ambas em Mateus 5, 48. Sede perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Em Mateus 19, versículo 21, se queres ser perfeito, pergunta Jesus ao jovem rico. Na mentalidade hebraica, a perfeição é antes um atributo do ser humano, expressando a ideia de totalidade, aplicando-se ao que é completo, intacto, aquilo que de nada carece. Quando em Mateus 19, versículo 21, Jesus diz: se queres ser perfeito, significa se queres que nada te falte, se queres não ter limites algum. Isso, vamos parar um pouquinho. Tá tranquilo até aí, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Quando ele fala na mentalidade hebraica, a perfeição é um atributo humano, expressando a ideia de totalidade. Então, a gente não pode ler com a mente do nosso tempo essa frase, porque nós temos uma noção de perfeito que não é a noção que o povo daquele tempo tinha. Dá para entender isso? Porque tem uma coisa interessante sobre isso. Tem um poeta português chamado Fernando Pessoa, e uma das frases dele, muito famosas, é: navegar é preciso e viver não é preciso. Então, não é que não é necessário viver. Na verdade, ele está usando a palavra preciso para dizer sobre precisão. Se você não tem cálculos perfeitos, não olha o céu direito, você não tem uma bússola boa,
o que vai acontecer? Você vai se perder. Então você precisa fazer as coisas de um modo preciso. Mas viver não é preciso. Né? A nossa vida não vai ter uma precisão. A gente não tem uma vida perfeita, uma vida que é capaz de nos igualar a Deus, por exemplo. Né? No sentido de ser de perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa perfeição, ela é uma perfeição do nosso tempo, e não do tempo em que foi escrito essas palavras. É tranquilo entender isso? Falem alguma coisa. Ou tenham alguma dúvida. Ele vai falar, por exemplo, ao afirmar, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, Mateus estaria projetando em Deus uma qualidade propriamente humana. Encontramos-nos diante de um antropomorfismo. Mateus nos convida a imitar em Deus uma qualidade que não é propriamente divina, mas que é a projeção em Deus de um ideal humano. E isso é muito importante, porque, na verdade, ele não está falando que nós temos que nos igualar a Deus, né? Mas que nós devemos chegar no nosso máximo, num ideal humano e não num ideal divino, porque nós somos humanos, nunca chegaremos ao ideal divino. E hoje em dia, lido da nossa perspectiva, a gente vai ver sempre uma cobrança, como se nós pudéssemos ser tão perfeitos quanto Deus. Isso é meio difícil, né? Mateus nos convida a imitar em Deus uma qualidade que não é propriamente divina, mas que é a projeção em Deus de um ideal humano. Podemos seguir em frente? Vai, Elis. É a perspectiva agora, né? É. A perspectiva de Mateus, aparentemente, parece ser mais moralista que teológica. Sua atenção está centrada no dever que se impõe ao homem, na conduta que este deve adotar com relação a seus irmãos, para cumprir perfeitamente a vontade divina. Verifica-se, pois, que neste texto de Mateus, o ponto de partida da santidade já não seria Deus em primeiro lugar, mas o que o homem deve fazer. A atenção se desloca da misericórdia de Deus, como na versão de Lucas. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Para a perfeição do homem em geral, como um progresso no desenvolvimento ontológico do ser humano, a santidade passa a ser vista como a perfeição no cumprimento da lei, manifestação da vontade divina e na prática das boas obras, frutos basicamente do esforço do homem. Vai até o final, pode ir até o final. Poderíamos, contudo, vislumbrar uma outra interpretação, seguindo São Jerônimo e outros. Como que é esse nome? O Logion? Pode falar Logion mesmo, Logion. Logion é esse trecho. Quando você pega o Logion, é uma frase como essa que o pessoal fica grudando no vidro do carro, fica botando atrás, sabe? Essas coisas a gente vê. Deus é conosco, quem será contra nós? Essas coisas. Eu não sabia dessa palavra, interessante. Tá. Logion. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Liga-se com o texto precedente, pela partícula de consequência. Portanto, ora, o texto imediatamente antecede e fala precisamente do amor sem limites do Pai.
que se faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos, e que ama a todos, amigos e inimigos. Assim poderíamos concluir que o discípulo deve ser perfeito no amor, como o Pai Celestial é perfeito no amor. Isso. Vamos dar uma parada, vamos conversar um pouquinho. Podemos conversar um pouquinho? Como é que isso está batendo em vocês? Podem falar o que vocês sentiam antes. Como é que sempre foi essa visão da perfeição humana para vocês? Como é que isso foi cobrado de vocês na catequese, por exemplo? Eu penso assim que muitas vezes é uma imposição, né? E aí você vai ter que querer ser como ele é, e nós não temos esse potencial de ser. E a gente é um processo, você pode seguir o exemplo dele, mas ser como ele é muito difícil pela nossa fragilidade humana, né? Então, eu não sei, eu penso isso. Claro que muitas vezes nós, com o nosso ego, a gente quer ser Deus e se colocar no lugar dele, mas a gente já aprende que não dá certo, não. A gente conversou sobre isso essa semana, né, Ivanildes? Fala pra gente um pouco. Então, a gente tem que entender que perfeito só ele. Aqui na Terra a gente pode tentar trilhar um caminho de santidade. Então, quando a gente percebe que perfeição só nele, a gente vai buscando mais precisamente o caminho pela santidade mesmo. Tem uma santidade de vida aqui, porque o reino começa aqui. Quer falar, Marceline? Sim, eu acho que o que Elis e Vanildes falaram, só Deus é perfeito, né? E nós queremos ser perfeitos. Eu acho que é um caminho, não é para ser como ele, mas um caminho para tentar, né? No dia a dia, né? Tentar viver como tentar viver nessa vida cristã através das escrituras, né? Mas ser como ele é um caminho, e que a gente não vai alcançar a perfeição nessa terra. Acho que é um caminho que a gente vai construindo, né? Dia após dia, no relacionamento, no amor, né? E como é que fica? Como é que vocês se sentem diante dessa outra frase que ele propõe, que é sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso? Como é que isso bate em vocês? Eu acho que é o caminho da perfeição, né? A misericórdia, como ele é misericordioso, mas nós precisamos, né, também, seja para ser misericordioso, tem que ter esse amor no coração, não todo para mim, mas pensar em outro também, né? Viver o perdão, não segura as coisas, porque é outro que me machucou hoje, é um exemplo, né, que me machucou hoje, mas amanhã pode ser eu, né? E se a gente não pode ser clemência, né, para o outro, a gente não vai querer que o outro seja tudo para nós. Então, misericórdia tentar viver o perdão, né? Mais amor. Eu acho que é o que eu posso dizer por enquanto. Eu Pode falar. penso assim que a misericórdia
né? A gente tá uma sementinha perto desse aprendizado e uma sementinha. E na medida que a gente vai permitindo, quer dizer, o que me veio nesse texto muitas vezes é isso. Na medida em que eu permito que os outros, sejam do jeito que eles são, e aceito o defeito que o outro tem, e integro o defeito dele na minha relação, né? Quer dizer, eu desenvolvo um olhar mais misericordioso. Só um minutinho. Muitas vezes você Fecha não aqui a aceita. porta, Vanina. Isso é o mais difícil, porque às vezes a gente não consegue olhar aquela limitação do outro e acha que o outro tem que ser igual a você e que consegue, que vai, e não. Eu tenho que olhar a história. E às vezes esse outro, ele nem tá longe da gente. Às vezes ele é o marido, a esposa, a companheira de casa, né? Você pega aqui, a gente também cria muita expectativa em cima dos outros, né? E aí os outros não estão. Às vezes, por exemplo, que nem muitas vezes eu falei não só com a Elis, mas com outros, né? De que quem está fazendo os exercícios é você. Então não tem como você exigir que a outra pessoa chegue a uma conclusão que só pode ser sua, porque ela não tem os mesmos elementos que você tem para chegar às conclusões que serão as suas, né? E às vezes elas estão ocupadas. Por exemplo, não quer dizer nada, mas né, a minha esposa está fazendo limpeza, então não sei se vocês ouviram aí. De vez em quando cai umas coisas e arrasta uma cadeira e tal. Eu não posso ficar brigando com ela por causa disso, porque ela está lá cuidando da vida dela, que é limpar a casa, né? E às vezes esquece que eu estou aqui fazendo uma outra coisa, entendeu? Então essa é um pouco e às vezes na comunidade, né? Sobretudo Marceline, que vive em comunidade de freiras, né? E a Ivanildes que vai casar, né? Você vai ver que dentro das relações mais íntimas você encontra momentos em que é muito difícil de compartilhar certas coisas, porque simplesmente os outros estão conectados às outras demandas que são as deles. E Caiu para vocês também ou só para mim? só você saiu e entrou. Ah, caiu. Então, acho que é da internet daí. Fala, Ivanildes. Tá sem microfone. Então, é tudo isso que vocês falaram, né? É a misericórdia no amor, porque a gente só consegue ser misericordioso se a gente consegue amar, se a gente consegue aceitar o outro da forma que ele é, né? Porque assim, a gente não pode impor que ele viva as nossas condições de vida, os nossos pensamentos, e é isso, entendeu? A gente tem que pensar que o outro, na condição dele de viver, ele está se esforçando. Então, a gente que tem um caminho trilhado diferente deve também respeitar a nossa identidade para poder aceitar o outro da forma que ele é. Agora, não é fácil fazer isso, né? Necessita um esforço de compreensão, de entender, de ser parceiro, né? E esse é um grande, grande desafio da gente, assim, sobretudo na vida conjugal, na vida em comunidade, assim, em que os defeitos das pessoas ficam muito evidentes, né? Porque uma coisa é você conhecer o Marcelo que participa da leitura de um texto, entendeu? Ou
de uns momentos durante a semana fazendo partilha. E outra coisa é conhecer o Marcelo de todo dia, que tem seus egocentrismos, que tem as suas demandas, que tem as suas necessidades, às vezes, questionáveis, entendeu? Então, e esse olhar, esse olhar misericordioso, ele tem que ser desenvolvido não só para os outros, mas também para si. Né? Porque na hora que você consegue ser misericordioso, ao menos com você, né? Você vai olhar para o gato, tem um gato aqui, né? Que está na cama. É um vagabundo, esse é um danado, não faz nada. Né? Mas tá bom, ele é um gato, ele está sendo gato. Eu não posso esperar mais do que isso dele. Porque ele não é um gato que gosta de carinho. É um gato que gosta de deitar onde é confortável para ele. Né? Então, se eu começar a julgar ele por ele ser gato, ele não tem chance nenhuma de ganhar algum crédito comigo, entendeu? E assim são as pessoas e seus defeitos, assim, elas estão sendo e estão fazendo o melhor que podem, né? Ou o melhor que sabem fazer. E às vezes isso é pouco. E não tem problema, porque elas estão no processo deles. Né? Eu não posso. A Ivanildes, que está começando agora nos exercícios, ela tem uma experiência que é diferente da Elise e da Marceline, que já fizeram os exercícios completos. Mas, entende, eu tenho que me alegrar com os passos que a Ivanildes deu. E não esperar que ela já tenha dado todos os passos. Então, se ela fala alguma coisa que eu poderia julgar, sei lá, que ela está muito principiante, que ela não, né, mas que ela fala com uma certa convicção, eu não posso julgar ela, porque ela ainda tem um processo para acontecer. Entende? Então eu posso ver as pessoas, né? Então quando eu olho para o meu companheiro, para minha companheira e olho assim e falo, não, ela está fazendo uma coisa que não faz sentido, eu tenho que esperar até que faça sentido para ela. Ou para ele, né? Até que Deus exponha de outra forma. Né? E nisso a gente começa a perceber que a vida é muito mais fácil. Entende? Porque cada vez que você julga o outro, você carrega um peso com você. Não acontece isso com vocês? Que seria muito mais fácil não julgar os outros e simplesmente viver? Né? E a santidade, ela está muito mais próxima disso. Né? Quando você pega um São Vicente de Paula, um padre Júlio Lancelotti, se ele for julgar cada travesti que aparece para ele, cada morador de rua, cada pessoa que vem e que traz, ou cada ex-presidiário que não consegue emprego, que vai para a rua, e ele fica julgando os caras, entende? Não faz sentido, não pode ser assim. Não sei se dá para entender isso. Você tem que olhar todos, e esse olhar misericordioso é o que vai fazer a nossa vida mais leve. Tem uma passagem, Marcelo, tem uma passagem, não me lembrei de qual, né, que fala, não faça para outro, porque você não quer que outro faça para você. Então, quando a gente se colocar no lugar do outro, porque eu gosto que outro me trata com amor, me trata bem. Então, preciso também, né, fazer o que eu gosto que o outro faça para mim, fazer para outro também. Mas, como você já falou, é um desafio, né? A tentação está lá, a gente quer sempre criticar o outro, mas se a gente faz esse processo de, né, se colocar no lugar do outro, às vezes a gente tenta, né, fazer melhor
tentar não machucar tanto o outro, né? Aquele filósofo, eu acho que era o Platão, que ele falava assim que existem três tipos de pessoas. Ele gostava muito de dividir tudo em três, né? Então, existem as pessoas que medíocres, né, que são aquelas que falam de outras pessoas, né, que são as pessoas que ficam comentando o que os outros falam, o que aconteceu, que o casal brigou, que não sei o quê, né? E existem as pessoas normais que falam sobre coisas, né, que contam, por exemplo, que a árvore caiu, sei lá, que alguma coisa aconteceu, que o carro é bonito, né, falam sobre coisas, e existem as pessoas que falam sobre ideias, que são as pessoas geniais, né? Então, as pessoas inteligentes, né? E quanto é difícil, quanto é mais fácil a gente ficar falando da vida dos outros, né? Mas é uma coisa boba, a gente fica, porque toda vez que a gente fala, a gente opina e no fim a gente forma a opinião de outros. Então, de acordo com a opinião que eu vou dar da Elis, que eu tenho dela, vocês vão formar, né? E eu não permito que vocês conversem. E a gente percebe que isso também acontece nas pessoas. Quem acompanha, por exemplo, acontece com as pessoas que acompanham. Quer dizer, muitas vezes a pessoa que você está acompanhando, você não pode falar muito da sua percepção de Deus para elas. Porque senão ela começa a ter uma percepção que é a sua. É como o cachorro, não sei se vocês já viram. Não sei se tem bastante cachorro onde vocês moram, mas de vez em quando os cachorros saem correndo, né? Um cachorro passa correndo e os outros cachorrados vão atrás. Já viram isso? Né? Mas eles vão desistindo com o tempo. Porque só quem viu o que está perseguindo, só o cachorro que viu o que está perseguindo, é que vai até o final da corrida. Os outros cachorros vão desistindo. Não acontece isso, né? Então, quem viu o gato, que alguns nem veem o gato que passou, que está correndo lá na frente, né? Só vê os outros cachorros correndo e sai correndo junto. E às vezes a gente é desse jeito. É que nem o cachorro, entendeu? Só vê que o outro está latindo e sai latindo junto, né? E na verdade, eu preciso, para mim, como acompanhante, eu preciso que vocês cheguem às conclusões que serão as de vocês, né? E devo atrapalhar o mínimo possível, né? Então, por exemplo, tem grupo de oração, quando é sempre se culpando, né? E esquece esse lado da misericórdia de Deus. E a pessoa também fica se culpando, vendo o mal em tudo, em todas as coisas. A pessoa não se valoriza mais dos esforços que está fazendo, né? Então, valorizar, né, o que a gente consegue, os passos que a gente consegue fazer em cada dia, porque ninguém é perfeito, né? Então, é um processo, né, de conversão. Então, no início, o que a gente leu, né, me chamou a atenção, né, para não ficar se culpabilizando o tempo todo, vendo o mal em todo lugar, mas acreditar no passo que a gente consegue dar cada dia, para poder, né, caminhar nesse caminho de perfeição. É uma conquista de cada dia que a gente pode estar fazendo, mas tem que acreditar nisso.
passa por aí mesmo, pelo que a Marceline falou, né? E eu acho interessante que tudo tem que ter propósito, né? Sobre a questão da conversão, da mudança de vida. Porque, assim, eu entendo que a misericórdia, ela nos alcança, mas tem que ter um esforço, sim, da nossa parte. A gente tem que se esforçar, porque está aí os mandamentos, né? Amanhã mesmo a gente vai ver no Evangelho os mandamentos. Então, não só é confiar apenas na misericórdia, claro que a gente deve viver caminhando, esperando a misericórdia, porque a gente não merece, né? A salvação de fato. Mas, assim, a gente também tem que se esforçar pela conversão, pela mudança de vida. Trilhar o caminho proposto por Jesus nos evangelhos. Eu acho que a gente só conseguirá chegar a trilhar realmente a santidade se a gente, de fato, estiver aberto, com o coração aberto, para que Jesus vá moldando, vá tirando o que é nosso e colocando o que é dele, para que sua misericórdia possa agir e a gente ser mais consciente das nossas ações. É isso mesmo, mas é fácil falar, difícil de viver, né? Então, Santo Inácio propõe um tipo de oração que eu queria fazer para a gente terminar, que ele chama de tríplice colóquio, né? Que é uma oração muito simples, mas muito bonita, né? Então, vamos pedir então a Nossa Senhora para que ela interceda junto ao Filho, e que o Filho interceda junto ao Pai, e que o Pai nos envie o Espírito. E o Espírito nos ajude a viver tudo isso que a gente falou, pensou e deseja fazer. Vamos rezar uma Ave Maria junto? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Então é isso. Estivemos aqui, né, fazendo uma experiência, nunca tínhamos feito isso antes. Gostei. E aí, Gostei, Marcelo. Muito obrigada. É legal, né? É muito bom. E é um texto, a gente faz agora que nós estamos chegando a 1 hora, né? E a gente vai crescendo um pouco cada 15 dias. Se a gente sentir que tem que ser semanal, a gente muda, entendeu? Isso. Mas vamos fazer a cada 15 dias primeiro para a gente ficar mais tranquilo. Isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Ivanildes. Muito prazer. Obrigada também. Muito prazer. Deus abençoe, viu? Amém. Acho que a Elis caiu também. Mesmo. Então, agora hoje é dia 9, mais 15, dia 28, é isso? Não. Deixa eu olhar aqui no calendário. Agora é dia 23. Beleza? 15. Aqui, Marcelo, vou falar, minhas irmãs da comunidade, né, escutando, estão participando, né, escutando. Vendo aqui. Irmã Maura, Maura de Abreu, Gil, por favor. Vem cá, Gil. Espero que a gente não atrapalhe, pelo menos, né? Não, acho que não. Muito bom. Para mim fica Saulo e Paulo. Olá, né? A briga entre a perfeição e a santidade. Saulo, a perfeição, Paulo, a santidade. Você falava, né? À medida que eu ia escutando, vendo ali, eu pensava, bom, essa guerra que Paulo viveu, né? Entre Saulo e Paulo. É a mesma pessoa, mas em tempos diferentes, momentos diferentes, né? Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Exatamente, né? Mas essa busca da santidade para superar o mal que a gente faz, né? Querendo fazer o bem, né? Aí, essa ajuda aí.
Prazer, bom dia. Bom dia. É uma busca constante, né? Acho que é até a eternidade a gente procurando fazer esse caminho, juntamente com Jesus, não desanimar no caminho. É. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ivanildes. Elisângela, né? Caiu a internet dela, mas Mas a gente manda um tchau para ela também. Então, até dia 23. Ok, tá certo. Bom dia, Bom viu? dia, Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau. É muito interessante a reflexão.